sobre a identidade que nós temos e a realidade que nós vivemos, ok? A identidade e a realidade dos crentes. É isso que Pedro diz àquela igreja, aquelas comunidades. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro 1, de 8 a 12, o texto nos fala assim: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Amém? Vocês têm uma identidade, mas qual é a sua realidade diante daquilo que você já conhece? É o que Pedro está dizendo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais este dia, mais essa semana que se inicia, e nós queremos agradecer as bênçãos derramadas na semana passada e pedir ao Senhor que continue conosco, com a tua igreja, como santos desta igreja. Agradecemos, ó Deus, por ter nos suprido as necessidades, por ter nos dado o pão de cada dia, por ter estado presente conosco. Nós somos gratos a Ti por todas essas coisas. Queremos orar nesse momento para aqueles irmãos que ainda se encontram em viagem. Continue guardando, livrando os perigos. E por aqueles que ainda irão viajar, o Senhor possa guardá-los e guiá-los no caminho, como a irmã Jair que irá viajar essa semana. Retorna alguns irmãos e nós pedimos ao Senhor que possa guardá-los também no retorno. Pedimos por irmãos que estão em suas casas por motivos justos de enfermidade, de qualquer tipo de adversidade. Pedimos por aqueles que são idosos e têm vontade de vir ao culto, mas pela idade, pelo cansaço, não podem vir. Nós clamamos pela vida deles. Pedimos, ó Deus, nesse momento de súplica ao Senhor, pela vida do Everton e do Francisco, que estão internados pela situação de choque elétrico, e nós entregamos em tuas mãos. Cremos no teu poder, na tua graça e na tua divina misericórdia, e que eles possam em breve também poderem estar testemunhando do grande milagre do Senhor. Pedimos, ó Deus, pela tua palavra lida agora, que ela possa encontrar nos nossos corações campo propício para que o Evangelho possa germinar e dar bons frutos. E nós oramos agradecidos pela vida dos nossos visitantes e pela vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito bem, meus irmãos, na semana passada a exposição da mensagem foi baseada em 4 condutas para o crescimento cristão. Nos primeiros versículos dessa segunda carta de Pedro, nós falamos sobre o que? Excelência moral, confiança plena no Senhor, relação efetiva com o Senhor e também uma relação afetiva com os nossos irmãos. Foi isso que eu falei a semana passada, né? Traços de uma igreja que então entendeu o que é ser igreja, tá? Mas nesse sentido, o apóstolo Pedro continua sua exposição sobre o que é ser igreja e agir como igreja, tá? Você tem uma identidade, mas qual é a sua realidade como igreja? Mas 4 pontos então são expostos pelo apóstolo Pedro em relação a essa identidade e a realidade de cada um de nós e dos crentes daquele contexto, daquela escrita dessa carta. E aí eu quero falar sobre então identidade e realidade dos crentes.
Tá bom? Porque você crente tem uma identidade própria. Você tem um RG próprio. Mas qual é a sua realidade na convivência ou na vivência cristã? E esse é o desafio para nós. Tá bom? E esse foi o desafio para aquela igreja, para que ela pudesse crescer espiritualmente e vencer com o Senhor. Então eu quero traçar 4 pontos aqui sobre a identidade e a realidade dos crentes dentro daquilo que Pedro disse àquela igreja, que serve prontamente para nós nesse tempo. Primeiro, a cegueira. A cegueira. Pedro fala sobre a cegueira. Ele já conhecia uma palavra, havia passado um período da primeira carta, e normalmente com o passar do tempo, nós temos a nossa mente tão curta. Com o passar do tempo, nós vamos esquecendo daquilo que nós temos que fazer como igreja, e mudamos uma identidade que está em nós, e vamos mudando. Então ele fala exatamente sobre isso, a cegueira. O versículo 9, vamos lá. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Se alguém não vive o quê? Excelência moral, vida com Deus, comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. É a continuidade aqui da semana passada. Se alguém não as tem, diz ele, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. É cego. O que Pedro está dizendo é que se nós não policiarmos muito bem a nossa vida, se não prestarmos atenção em como estamos vivendo, a nossa identidade vai começar sendo apagada como crente. Ficamos até cegos, diz ele, a ponto de não enxergar como devemos viver a vida cristã. É isso que acontece. Nesse versículo 9 ele diz: olha, se vocês não estão vivendo assim, vocês estão como cegos. A cegueira tomou conta de vocês. Muitos crentes, então, diz o apóstolo Pedro, estão com uma deficiência na visão. Sabendo o que precisam fazer, não fazem. Sabendo o que precisam viver, não vivem. E ele fala que essas pessoas dentro da igreja são cegas. Essa era a situação de alguns irmãos, não todos, de alguns irmãos dessas comunidades lá no primeiro século. Portanto, o que Pedro está dizendo era que não havia excelência moral na vida de alguns, nem confiança plena em Deus, nem uma relação efetiva com o Senhor, nem a afetividade entre os irmãos. E aqueles que não agiam assim, segundo o que Pedro diz, vocês estão o quê? Cegos. A visão está curta, não estão enxergando o que precisam fazer. Vocês até têm uma identidade, porém a realidade de vocês não é aquela que está agradando ao Senhor. Por isso, meus irmãos, Pedro dizia que eles eram cegos espiritualmente, ou então deficiam cegos completamente, com uma deficiência, pois só enxergavam então parte das coisas boas e parte das coisas que eram pecados cometidos. Então muitas vezes eles cometiam pecados e nem percebiam, porque estavam com a visão ofuscada, estavam meio que cegos, não vivendo aquilo que deveriam viver. Tinham até uma identidade. As pessoas reconheciam aqueles irmãos como cristãos, seguidores de Cristo, crentes, porém eles não tinham de fato, não estavam vivendo de fato a realidade da carreira cristã. Era preciso que eles abrissem os seus olhos para que o Senhor pudesse atuar em suas vidas. A situação era essa. Era preciso que eles buscassem a cada dia enxergar os seus pecados e buscar então a purificação. É isso que está dizendo aí. Vocês precisam reconhecer o pecado de vocês e buscarem a purificação desses pecados. Vocês precisam o quê? Enxergar que vocês estão errados. Vocês precisam enxergar o erro de vocês. E esse é um grande desafio a cada um de nós.
Porque nós normalmente só enxergamos o defeito dos outros. Enxergamos facilmente o pecado dos outros. Julgamos facilmente os outros. Mas não olhamos para nós mesmos. Era o que estava acontecendo. Irmãos, dentro das igrejas, dessas comunidades lá, na Ásia Menor, que enxergavam o pecado dos outros, mas não enxergavam os seus próprios pecados. E aí Pedro diz que eles eram cegos, não se purificavam, mas queriam que os outros se purificassem. Isso chama-se cegueira. A identidade, eles tinham a identidade. Eles eram chamados, inclusive, de cristãos. Não é? Como é que as pessoas nos chamam hoje? O crente ou os crentes, não é? O crente, porque há uma identidade. Porém, qual é a realidade desses crentes? Não posso nem perguntar isso, não é? Não posso nem perguntar isso. Porque as pessoas são identificadas, muitas vezes até pelo jeito de se vestir. Não deveria ser, mas muitas vezes são identificadas pelo jeito de vestir. Tem uma identidade, porém qual é a realidade dessa identidade? De fato são crentes, de fato entenderam o que é ser crente, entenderam o que é ser igreja. E aí Pedro diz, alguns aí têm uma identidade, mas não vivem uma realidade cristã. E são o quê? Cegos. São cegos. Eles não buscam a purificação de suas vidas. Eles não buscam a santificação de vida. Muitas vezes estamos na igreja, mas não conseguimos enxergar os nossos erros, que podem até nos tirar do caminho da vida. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas não conseguimos enxergar os nossos erros, continuamos errando, e isso pode nos tirar do caminho da verdade, do caminho da vida. Por isso o apóstolo Pedro então disse, mas quem falhar nestas coisas é como um cego. Pedro está dizendo, vocês não podem falhar nisso, vocês têm que reconhecer a identidade e ser essa identidade, ser a realidade dessa identidade. Vocês não podem falhar nessas coisas, porque se falharem são cegos. Não, o cego consegue chegar em qualquer lugar que ele queira, sem uma ajuda? Consegue? Não, nem que seja com um instrumento lá de conduzir, ou com um guia. Mas imagina você pegar um cego, e é interessante a comparação que ele faz, é muito real. Pega uma pessoa cega, completamente cega, e leva para um lugar onde ela não está acostumada, para você ver o que acontece. Ela fica completamente parada, porque ela não sabe para onde vai, nem o que está à sua frente, do risco que ela pode correr. Pega uma pessoa cega e muda ela de bairro para você ver o que acontece. Se ela nunca passou lá, ela se perde. A gente fica impressionado com a irmã Juscília. A irmã Juscília, ela perdeu a visão há muitos anos, é membro da igreja há muitos anos, ela perdeu a visão, e é impressionante como ela age na casa dela. Ela faz tudo, absolutamente tudo. Precisa até de vez em quando a filha amarrar ela. Estou brincando. Porque ela não para. Ela sabe cada canto da casa. Mas ela é cega, não é? É esse o exemplo. Quando você tem uma identidade, e você entende essa identidade, você sabe quem você é, sabe o que você precisa fazer. Você vive uma realidade. Mas quando você é crente, cego, e não está vivendo de fato essa realidade, você se perde. Pedro diz, mas quem falhar nestas coisas é como um cego e como alguém que não vê nada ao longe, tendo certamente esquecido de que Deus o livrou do pecado e da vida passada. Portanto, nós éramos cegos, mas precisamos agora viver uma nova vida enxergando muito bem.
Se você não está vivendo a sua identidade, volte a viver. Porque isso deve ser uma realidade cristã. Amém? Segundo, a consolidação da fé. Ele fala, olha, se você tem uma identidade, você precisa consolidar a fé de vocês. Não é possível ficar em cima do muro. Vamos lá, versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado, a eleição de vocês, pois sem agirem desta forma, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Amém? Olha só, vocês precisam consolidar a fé de vocês, vocês precisam consolidar, firmar, fundamentar a fé de vocês. Vocês sabem por quem foram chamados. Se você tem uma identidade, você sabe por quem foi chamado. Vocês sabem por quem foram chamados. Chamados por Jesus Cristo, eles sabiam. Chamados para viver em santidade, em novidade de vida, em sintonia com o Senhor. Para isso vocês foram chamados. Para isso vocês precisam consolidar a fé de vocês nisso. E se viverem o chamado de vocês, a eleição de vocês, jamais tropeçarão na fé. O Senhor elegeu vocês para a salvação. Vocês poderão até vacilar em certos momentos. Às vezes nós vacilamos em certos momentos. É uma realidade do pecado da nossa queda, a nossa herança de queda. Às vezes, meus irmãos, nós vacilamos, mas jamais, mesmo vacilando, jamais ficarão prostrados e vencidos. O próprio Senhor é quem faz a promessa de que não serão derrotados. Vocês jamais serão derrotados. Jamais serão derrotados. Jamais serão. Mas é preciso então esforço. É preciso esforço, é preciso empenho, é preciso dedicação. Crente relaxado não serve. Ele está dizendo que vocês não podem viver assim. Vocês precisam consolidar a fé de vocês. Não é uma hora crê, outra não crê, uma hora está, outra não está. É solidificar essa fé. É manter essa fé. Porque vocês já sabem quem elegeu vocês. Amém? Vocês não sabem? A igreja daquele tempo sabia. Deus os elegeu por Cristo Jesus. Eles sabiam disso. Passa um período da primeira carta e Pedro está escrevendo: vocês precisam dar uma arrumadinha na vida de vocês, dá uma ajeitadinha aí, deixa de ser relaxado. Porque ele não está falando sobre a questão da perda de alguma coisa, mas do aperfeiçoamento, consolidar aquilo que você já tem, que é a fé. Amém? É isso. Não é difícil. É preciso esforço, é preciso empenho, é preciso dedicação. Só assim, meus irmãos, nós consolidaremos a fé em Jesus Cristo e na sua grandiosa promessa. As palavras de Pedro, meu irmão, não deixam dúvidas. As palavras do apóstolo Pedro não deixam dúvidas, tanto para aquela igreja quanto para nós nesse tempo. Portanto, irmãos, procurem de forma ativa estar firmes na chamada e na escolha de Deus, porque assim fazendo, não hão de tropeçar nem desviar-se deste caminho. Amém? É o que está escrito aí. Ele está dizendo que vocês têm uma identidade, vocês têm um documento, e um documento com um selo eterno, nunca volta atrás. Você tem uma identidade, mas é preciso vocês colocarem essa identidade em prática, que chama realidade cristã. Mas meu irmão, não basta dizer que é crente. Amém?
não basta dizer que é crente, é preciso ser crente. Olha que diferença. Não basta dizer que tem fé, é preciso mostrar no dia a dia essa fé. É o empenho, é a dedicação, é o esforço. É interessante que ele diz, você precisa se esforçar, não é? Se esforçar aqui deve ser, não pode ser outro, se esforçar, não, deve ser no sentido de buscar em Cristo esse fortalecimento. Porque quem injeta fé em nós é o próprio Deus. Mas vocês já têm isso, mas vocês estão dando bobeira. Vocês estão vacilando. Vocês não estão consolidando de fato, no dia a dia, na prática, essa fé que vocês têm. Então é preciso tomar jeito. É preciso vocês mudarem isso aí, porque senão vocês tropeçam. E tropeçando, capaz de cair. Portanto, não façam isso. Solidifiquem a fé de vocês. Tenham bases boas, sólidas de fé em Jesus. Mas ele não para por aí. Além de ele dizer que tinha alguns crentes cegos naquelas igrejas, ele diz também que precisam esses cegos consolidar a fé que tem. Ele vai um pouco mais além. Vocês têm uma expectativa de reino, gente. Se não tem, é melhor vocês irem embora. Olha só. Terceiro ponto, meus irmãos, dentro dessa identidade e realidade dos crentes, a expectativa do reino. Se nós não temos uma expectativa do reino, estamos perdendo tempo aqui. Se não temos expectativa de reino, nós estamos perdendo tempo aqui. Temos que ir embora. Temos que sair daqui. Ou vocês não têm expectativa de reino? Versículo 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se vocês viverem conforme as orientações do Senhor, se vocês viverem conforme a orientação do Senhor, serão providos de tudo que precisarem para viverem os planos de Deus. E os planos de Deus é que desfrutemos do seu reino, o reino eterno, o reino que foi preparado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ora, se vocês viverem dignamente, e essa é a questão das palavras do apóstolo Pedro à igreja, se vocês estiverem vivendo dignamente o Evangelho e se fortalecerem espiritualmente, certamente as expectativas de passagem à eternidade com o Senhor serão uma realidade na vida de vocês. Agora, se a fé de vocês não está consolidada, se vocês vivem em cima do muro, vocês não têm nem certeza para onde vão, muito menos de onde vieram. Não tem uma identidade. Olha que coisa fácil de entender. Que facilidade de entender isso. Se você tem uma identidade, você sabe de onde vem, para onde você vai. Se não tem, está em cima do muro. Para onde o vento soprar, cai. E Cristo pode ser assim. Tem que consolidar a fé. Eu vivo o que a palavra de Deus manda viver. Eu sigo os passos de Jesus. Eu sigo os caminhos dos apóstolos. Não é isso que diz a palavra? A nossa fé está baseada em quê? Em Jesus e nos fundamentos dos apóstolos. E se eu não viver isso, eu não sei nem para onde vou, muito menos de onde eu vim. Essa é uma realidade. Agora, se você tem uma identidade, você sabe quem são seus pais, seus avós, não é assim? O que está na sua identidade? Está lá dizendo quem são seus pais. Há uma identificação. E no registro? Você lembra do registro? Avós paternos, avó materna e aquela coisa toda. Porque tem que ter uma identidade. Se você tem uma identidade, meu irmão, você precisa ver a realidade dessa identidade.
Ok? E você precisa ver então a expectativa desse reino. Irmão, se você não viver a expectativa desse reino, você está perdendo tempo aqui. Porque essa é a expectativa que nós temos de viver. Eu vivo, eu me empenho, eu me dedico, eu faço, eu trabalho, eu oro, eu agradeço, eu glorifico a Deus, eu adoro o Senhor, porque eu tenho uma expectativa. Senão, não precisaria estar aqui. Não precisaria estar aqui. A expectativa, então, daqueles irmãos, quanto às nossas expectativas, devem ser as mesmas. O que Pedro está dizendo naquela igreja, lá no primeiro século, ele diz para nós nesse tempo. Como é que você tem vivido essa história aí de reino? Tem certeza para onde vai? Se é que vai para esse reino? Entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, deve haver essa esperança viva em nós. Esperança viva em nós, a vida eterna no reino de Deus. Quem não vive essa expectativa do reino está morto. É duro dizer isso, mas é real. Quem não vive essa expectativa do reino está morto. É o que a Bíblia diz. Aliás, Paulo, quando escreve aos Efésios capítulo 2, ele diz: vivificados, vocês estavam mortos, mas estão vivificados. E quem não vive essa expectativa de reino, está morto. Está morto. Não tem identidade com esse reino. E se você não tem identidade com esse reino, você está morto. Não vai participar do glorioso dia do Senhor. Por isso que Pedro diz isso. Olha lá. E Deus vos abrirá de par em par a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai abrir o reino dele para a nossa chegada. Mas é preciso o quê? Deixar cegueira. Não é? Precisa deixar de ser cego. Precisa consolidar a fé, firmar essa fé e crer, mas crer mesmo que tem um reino preparado para você na vida futura. Precisa crer nisso. A tua identidade tem que ser pensada nessas coisas e a sua realidade tem que ser vivida nessas coisas. Mas Pedro não para por aí. Agora que vem talvez a pior parte do discurso de Pedro, a igreja, aqueles irmãos. Talvez a pior parte seja esse versículo 12. Vamos lá? Quarto ponto nessa identidade e realidade dos crentes. A presente situação. E esse é o problema hoje para nós, como foi para eles naquele tempo. Vamos lá, olha o que diz o versículo 12. Ele está escrevendo essa carta a aproximadamente 100 comunidades lá na Ásia Menor, a 100 pequenos grupos de crentes como igreja. E ele diz assim: qual é a presente situação de vocês? E ele diz assim: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Quais coisas? Cegueira, não é? Olha, você precisa lembrar que vocês estão meio vacinando. A vista está ficando curta espiritualmente, né? Eu preciso lembrar vocês. É isso que ele está dizendo, eu preciso lembrar vocês. Eu preciso fazer com que vocês consolidem a fé de vocês. Eu preciso lembrar vocês que tem um reino esperando vocês. E aí ele fala o quê? Como é que está a situação de vocês agora? Olha o que ele diz: lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem. Eles já tinham escutado muito bem o Evangelho, já sabiam exatamente o que precisavam fazer.
se bem que vocês já sabem essas coisas e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Amém? Eu estou lembrando aqui, eu estou só fazendo isso aqui para vocês lembrarem o que precisam fazer e como vocês precisam ser. É difícil entender a Bíblia? Facinho. Basta querer entender. Ele está dizendo exatamente isso. Olha, se vocês estão vacilando aí, estão meio cegos, não estão enxergando o que vocês precisam fazer, comecem a enxergar. Se vocês estão meio relaxados na consolidação da fé, comecem a consolidar. Se vocês estão esquecendo que tem um reino aguardando vocês precisam lembrar disso. E muito mais que isso, é viver essa situação no presente. Vocês já sabem o que precisam fazer. A responsabilidade é de vocês, diz Pedro. A responsabilidade agora é de vocês. Essa é a declaração do apóstolo Pedro às comunidades espalhadas na Ásia Menor. Vocês têm uma responsabilidade porque vocês já sabem o que precisam fazer. Eu só estou lembrando vocês. Ele lembra aqueles irmãos que não haveria desculpas. Não haveria desculpas, pois eles conheciam muito bem como deveriam viver a carreira cristã. Vocês já sabem como precisam viver, ou não sabem? Amém? Sabem ou não sabem? Vocês sabem como vocês precisam viver. Vocês já sabem. Parece que ele está escrevendo para nós aqui hoje, não é? Pois é, foi escrito no primeiro século, depois de um período, talvez até 30 anos depois da primeira carta. Mas parece que foi muito tempo depois da primeira carta. Era sinal de que, depois de um período, eles já estavam meio que esquecendo das suas obrigações, do seu dever, da sua identidade. E era preciso voltar a essa identidade, viver a realidade dessa identidade. E é interessante, né? Vocês são responsáveis. Vocês sabem o que precisam fazer. Então, façam. Vivam isso. Ele lembra aqueles irmãos que não haveria desculpas, então, para que vivesse de outra maneira. Pedro dizia: eu só quero lembrar vocês. Eu só quero lembrar vocês. Não vão se esquecer das palavras dos apóstolos e principalmente do Senhor Jesus. Se solidifiquem na palavra. Se solidifiquem na verdade que vocês receberam. Fixem os olhos na palavra de Deus. Vivam esta palavra. O homem, meus irmãos, de maneira geral, é propenso ao esquecimento. Nós temos uma tendência ao esquecimento. Principalmente se você chega a uma certa idade, né? Já começando a esquecer, imagina o resto. Nós temos a tendência de esquecer facilmente as coisas. O que prometemos hoje não cumprimos. O que prometemos ontem não cumprimos hoje. O que falamos ontem já esquecemos. Não é assim? As mulheres aí que eu digo, fogo ligado, esquece. Acabou de ligar o fogo, vai fazer uma coisa, esquece que o fogo está ligado. A máquina vai, passa a noite batendo. Eu estou dando só exemplo aqui, tá? Nós temos facilidade de esquecer as coisas. Queimamos o arroz. Os homens somos o sapato, nunca mais acham, um outro ano. Nós temos facilidade de esquecer onde colocamos as coisas. O homem é assim. Segundo a ciência, gravamos apenas 7% de tudo aquilo que vimos e ouvimos. 7%. 7%. Não temos uma facilidade de esquecer? Fala a verdade. É ou não é? Temos. O que Pedro está dizendo àqueles irmãos é que eles não podiam esquecer. Nessas questões espirituais, vocês não podem esquecer. Como é que vocês estão vivendo hoje? Não podem esquecer. Como é que está a situação presente hoje? Não podem esquecer. Esquecemos facilmente das coisas. Inclusive nós esquecemos coisas importantíssimas. Às vezes nós estamos doentes e esquecemos do horário de tomar um remédio.
Estamos doentes. Meus irmãos, parece que o apóstolo Pedro está preocupado em fazer com que aqueles irmãos, mesmo sendo crentes, e aí eu estou falando, não estou dizendo que eles não eram crentes, né? Eles tinham identidade, mas ele está dizendo que eles não vacilassem, não vacilem na fé de vocês. Segundo Pedro, eles estavam firmados na verdade que haviam recebido, mas não lhes custava lembrá-los dessas coisas. Eu sei que vocês têm uma identidade, amém? Eu sei que vocês têm, mas não custa lembrar a mim mesmo, porque eu tenho que tomar cuidado, porque senão começa a não enxergar, não é? Está lembrando ele? Eu não estou dizendo que vocês não são crentes, não. Eu estou dizendo que vocês não podem começar a não enxergar. Vocês não podem vacilar na fé. Consolida essa fé. Não é isso que ele está dizendo? Vocês têm que ter em mente que nós estamos aqui de passagem, almejando um reino eterno. E ele diz assim, aí o último ponto é esse para nós. Como é que vocês estão vivendo o momento presente? Está bem sólida a fé de vocês? Está bem firmada? Como é que vocês têm vivido o momento presente? Meus irmãos, não custava lembrar essas coisas. E ele diz assim, tenho, pois, a intenção de continuar a lembrá-los essas coisas, ainda que já as saibam e estejam firmes na verdade que alcançaram. Eu não estou duvidando da fé de vocês. Amém? Eu não estou duvidando da fé de vocês, mas eu quero saber como é que está essa fé, essa identidade que vocês têm. Está bem firmada ou não? Como é que vocês estão vivendo o momento presente? Meus irmãos, é preciso fincar estacas. É preciso fincar estacas em relação à nossa espiritualidade. Nós só vamos crescer e vencer, e esse é o tema geral dessa carta. Nós só vamos crescer e vencer quando nós entendemos perfeitamente o que fazer e aquilo que agrada a Deus, ao Senhor. Então, meus irmãos, é assim, cuidado com a cegueira espiritual. Solidifiquem a fé de vocês. As privações, muitas vezes, são privações suportáveis. Suportem tudo, porque tem algo muito melhor no reino eterno. E se examine todos os dias. Versículo 12, ele está dizendo assim, eu só estou lembrando vocês, eu sei que vocês têm, está no fim, mas eu só quero lembrar que o hoje tem que ser essa vida que o Senhor quer. É dessa maneira, solidificando a fé. A conclusão, meus irmãos, é muito simples da mensagem. Muito simples. Aliás, eu tenho esse costume de dizer isso. O Evangelho é muito simples. É muito simples. Porque uma pessoa que não tem nenhum conhecimento cultural, ela entende perfeitamente. Uma criança entende perfeitamente. O idoso, numa idade até avançada, entende perfeitamente. Não é? Porque ela é fácil de ser entendida. Qual que é a dificuldade então? Ser aplicado. Ser aplicado. Então o que Pedro está dizendo é que vocês aí têm uma identidade. Ok? Todos nós temos uma identidade. Mas qual é a tua realidade espiritual hoje? Como é que você está espiritualmente? Aí ele fala, cuidado, hein? Cuidado. Não vacile não. Não brinca não. Então a conclusão que nós chegamos essa noite, meus irmãos, é qual é a identidade da nossa vida cristã. Nos identificamos como igreja verdadeiramente? Ou precisamos aprender e precisamos aprender? Amém? A vida cristã é de aprendizado, dia após dia. Primeiro, nós precisamos aprender que os nossos olhos precisam
ser abertos, muitas vezes, para as coisas espirituais. Às vezes estamos enxergando de maneira deficiente. E é preciso então pingar um colírio. Se o colírio não der conta, meus irmãos, se o colírio não der conta, faça uma cirurgia a laser. Se não der conta, faça um transplante espiritual. Faça alguma coisa. Vocês precisam enxergar. Nós precisamos enxergar as coisas espirituais. Muitas vezes estamos cegos, não vemos nada. Segunda, a consolidação da nossa fé é a fonte da nossa vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível. O quê? Agradar a Deus. Irmão, se a sua fé não estiver consolidada, esquece, não vai ter vida eterna com Deus. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia, é a palavra de Deus. É o que Jesus disse, foram o que os apóstolos disseram. Então nós precisamos consolidar a nossa fé, porque essa é a fonte da nossa vida eterna. Não adianta não saber o que é carreira cristã, porque se você não sabe o que é carreira cristã, você não tem fé naquilo que diz Jesus e os apóstolos, e aí você não chegará ao reino eterno. Isso é uma realidade bíblica. Terceiro, o reino está ao nosso alcance, viu? Amém? O reino está ao nosso alcance, basta crer. E crer é verbo, não é? Ou não? É verbo, é ação, é fazer, é realizar. Quarto, temos que fazer a nossa parte. Viu? Temos que fazer a nossa parte. Hoje já sabemos o que fazer. Amém? Versículo 12. Eu só quero lembrar vocês, o apóstolo dizendo para as igrejas, eram comunidades. Eu só quero lembrar vocês, não estou acusando nada, eu só quero lembrar vocês, que vocês já sabem o que precisam fazer, é preciso fazer, é preciso firmar, é preciso criar raiz. É preciso tratar essa vida espiritual. É preciso crescer para vencer. É preciso, de fato, essa identidade que você tem, essa carteirinha que você tem, espiritual, de fato ser uma realidade na sua vida, como na minha vida. Amém? Feche os seus olhos, olha o Senhor.